Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. Perfeito. Vamos lá. Já que você falou de tabela, Lula, a gente precisa, né, agora pontuar essa questão. A gente já tinha tido conhecimento, né, da tabela do Campeonato Baiano. O Bahia estreia na Fonte Nova contra o Jequié no dia 11 de janeiro. Né? Inclusive, fiquei sabendo ontem que deve rolar um amistoso / jogo treino no dia 30 de dezembro. Não sei se vai ser aberto para a imprensa, ainda não foi divulgado isso. Espero que seja, espero que o Bahia faça essa boa aí para a gente, essa moral. Não sei se vai ter transmissão, né? Mas pelo menos que abra para a imprensa para que a gente possa assistir, comentar, trazer uma matéria, trazer depois aqui uma live falando sobre o que a gente viu, né? Como foi que o Bahia jogou ali. Provavelmente o Bahia vai jogar com o time sub-20, né? Esse amistoso, esse jogo treino, que deve acontecer contra o Galícia, tá? No dia 30 de dezembro. Né? Então, e deve ser na cidade tricolor. Então, é um jogo treino preparatório, né, para o início do campeonato. É isso, Todo Dia Bahia. Os caras que vão jogar o Campeonato Baiano. Isso, exatamente, sub-20, exatamente. Tá terminando de molhar o bico aqui, aí você já questionou, mas é isso. O Bahia vai iniciar o Campeonato Baiano com a equipe sub-20, né? A gente já falou sobre isso. Então, os jogadores vão estar ainda voltando de férias. O Bahia se reapresenta no dia 5 de janeiro, mas no dia 30 de dezembro, né, vai rolar aí esse jogo treino / amistoso. Não sei se vai ter abertura. Esse ano, nessa pré-temporada, inclusive, a gente fez uma cobertura de jogo treino contra o Jequié, coincidentemente, né, que aconteceu lá no CT do Fluminense de Feira. Nós estávamos lá em Feira, né, conseguimos lá acesso. Não foi permitida a transmissão do jogo, mas estávamos lá, assistimos ao jogo treino, né, conseguimos o credenciamento, assistimos ao jogo treino, inclusive conseguimos via Jequié, porque foi o Jequié que montou a logística, né, e aí foi no CT do Fluminense de Feira e nós estávamos lá. Então, foi solicitado que não fizessem a transmissão do jogo, não fizéssemos a transmissão do jogo, mas enfim, estávamos lá, assistimos, depois trouxemos aqui as informações, como o Bahia jogou, o time que começou, os jogadores que foram entrando. Então, a gente consegue trazer as informações mesmo não podendo transmitir, né? E aí, dentro desse cenário de Campeonato Baiano, Campeonato Brasileiro e Libertadores, nesse cenário todo, Listeres, ontem o Brasileirão ele teve a sua tabela divulgada e o Bahia estreará fora de casa, né, de novo, só que dessa vez fora, né? Porque o Bahia estreou esse ano em casa, mas vai estrear contra o Corinthians. Né? O Corinthians será o adversário do Bahia de novo na primeira rodada, porém o jogo será em Itaquera, será em São Paulo e não em Salvador. Esse jogo está previsto para o dia 28 de janeiro, né? A previsão é essa. 3 dias após o Clássico Bavi do dia 25. Né? Então, a gente vai ter que escolher aí como é que vai ser essa logística. Vai jogar com o time titular o jogo do Vitória e depois vai pegar o Corinthians fora com o time titular também? Vai jogar o Bavi com o time reserva para poder enfrentar o Corinthians com o time titular? Qual vai ser a logística? Qual vai ser o planejamento do Bahia para esse início de ano? É um fator que a gente precisa debater. Porém, existe um outro problema, né? Que é o problema da Libertadores, que Lula vai falar sobre isso aqui, porque a tabela é a seguinte: a tabela de Campeonato Brasileiro, a gente enfrenta o Corinthians fora de casa, depois tem o Fluminense na Fonte Nova, sai para pegar o Vasco em São Januário ou no Maracanã, não sei onde é que vai ser esse jogo, mas enfim, no Rio de Janeiro. E aí depois a gente tem 2 jogos seguidos em casa, contra Chapecoense e Vitória, na 4ª e 5ª rodada. Só que, qual é o problema? A data prevista para esses jogos de Chapecoense e Vitória coincidem com as datas de Libertadores, né? Com as datas da pré-Libertadores. Então, já podemos ter, por exemplo, no início da temporada de 2026, logo no início do Campeonato Brasileiro, jogos adiados por conta da Libertadores dos três. Pois é, velho. E aí não adianta muito. Assim, até tinha sido uma fala do presidente da CBF a época do anúncio do calendário, né? De que seria interessante o Brasil ter uma vaga mais direta e não 2 vagas na fase de grupos, né? E não 2 vagas nas fases anteriores, como é hoje. E justamente por conta desse bolo no calendário, especificamente
para o ano de 2026, que é um ano de Copa do Mundo. Em 2027, vai haver também uma pausa por causa da Copa do Mundo feminina, mas vai ser uma pausa menor, né? Não vai ser uma pausa tão grande quanto a desse ano, que é de quase 45 dias. E depois você vai ter isso vai estar melhor ajustado, né? A partir de 2028. Esse calendário é um calendário de proposição quadrienal, ou seja, 26, 27, 28 e 29. A gente deve ter este mesmo calendário, com essas competições com fórmulas sem muita mudança, né? Com a mesma estrutura, talvez ali ajuste apenas cosmético, não colocar assim, né? Mas naquela fala dele ele já falava disso, e de fato, agora que a gente vê a tabela apresentada, a gente vê com muita clareza para Bahia e Botafogo os problemas que podem ser gerados já nas primeiras rodadas. E para o Bahia é um problema pior, né? Porque além do Bahia começar jogando fora, esses jogos que o Bahia teria adiado, né? Um deles é dentro de casa e é contra a Chapecoense. Isso vai fazer que quando nas 5 primeiras rodadas do campeonato, nos 4 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, o Bahia joga, nos 5 primeiros jogos, desculpe, do Campeonato Brasileiro, o Bahia joga 4 fora e 1 dentro de casa, na largada do campeonato. Sem contar que o Bahia vai estar com jogo a menos do que os adversários, né? 1 ou 2, né? Então isso, no ponto de vista da moral, etc., pode ser um fator muito complicado, né? Você administrar ali as coisas ao mesmo tempo que você vai estar disputando não só o brasileiro, mas a fase 2 e 3 da Libertadores e a final do Campeonato Baiano também está no bolo, né? Eu, por exemplo, ao ver a final do Campeonato Baiano espremida entre as 2 rodadas da Libertadores, eu não tenho dúvida que eu tomaria uma atitude radical em relação ao Campeonato Baiano hoje, que seria dizer, não vou disputar com o meu time profissional, ponto, acabou. O fruto do resultado do Campeonato Baiano será o que o meu time sub-20 conseguir produzir. E pronto. Porque não dá para o Bahia disputar esses campeonatos e ter uma largada decente e conseguir superar a dificílima, muito provavelmente, fase de mata-mata prévia à fase de grupos da Libertadores, sem considerar né, no início de temporada, bom de se falar também, sem considerar abandonar, por exemplo, de fato, o Campeonato Baiano em relação aos jogadores profissionais. Mesmo uma final. Não dá para considerar isso. É muito complicado. E preocupa muito essa largada de Campeonato Brasileiro. Muito, muito mesmo. É uma largada complicada, contra adversários difíceis, né? Ainda mais fora de casa. Então a gente vai ter que superar nesse início de largada, o que seria talvez uma vantagem para o Bahia, né? Ao não conseguir a vaga direta na fase de grupos e ao ter também essa tabela, né? Também complicada de largada do campeonato, você vai para um momento complicado ali durante o mês de abril, sobretudo. Março e abril, assim, acho que vai ser março e abril, desculpe, fevereiro e março vai ser meses bem complicados para o Bahia, bem complicados mesmo, até o Bahia conseguir se ajustar. Pois é, Yuri até colocou aqui, né? Ele fez uma projeção, considerando que o Bahia passaria, né? Ou passará, né? Se o Bahia passar para a terceira fase, né? Conseguir avançar da primeira partida da pré-Libertadores, o Bahia teria, por exemplo, um fevereiro e março assim, ó. A gente jogaria o jogo de ida da segunda fase no dia 17 de fevereiro, aí jogaria contra o Atlético de Alagoinhas, o Campeonato Baiano, na última rodada, no dia 22 de fevereiro, aí teria o jogo da volta da segunda fase no dia 25, né? Se nós passarmos da segunda fase, a gente vai ter uma semifinal de Baiano em jogo único no dia 28, 3 dias depois da segunda fase da Libertadores. Já no dia 4 de março já tem a terceira fase, e aí entre os 2 jogos da terceira fase, que são jogos que decidiriam a nossa saída para a fase de grupos, teria a final do Baiano em jogo único.
no dia 7 de março, né? E já no dia 14, 3 dias depois do jogo de volta da terceira fase, nós teremos aí uma viagem para enfrentar o Internacional em Porto Alegre. Então, vocês veem, né? Vocês estão vendo aí como é que será o fevereiro e o março do Bahia. E isso foi algo que o próprio Rogério Ceni falou durante muitas vezes, né? Muito tempo. Falou, a projeção do calendário é esse, vai ser difícil, a gente tem que ir para a Libertadores diretamente, né? Então, todo esse processo aí foi provocado, querendo ou não, infelizmente, pela própria incapacidade do Bahia na reta final de ir para a Libertadores de maneira direta. Se nós conseguíssemos se nós tivéssemos conseguido a quinta colocação, né, metade desses problemas aí não estariam acontecendo, né? Essas datas todas aí de segunda fase, terceira fase, elas não seriam datas que estariam aí, né? Passaram a estar aí por conta da ida de novo para a pré-Libertadores, né? E aí, velho, indo para a pré-Libertadores, é o que Luiz falou e eu concordo 100%. Nesse cenário, o Bahia tem que abrir mão 100% do Campeonato Baiano. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Mas aí é o único campeonato que o Bahia pode ganhar. Velho, não dá. Não dá. Né? O Bahia já ganhou 50 campeonatos baianos. Se a gente quiser mudar de patamar, tem que abandonar esta zorra. Véio. Não dá para poder ficar jogando o campeonato baiano com força máxima ou para poder, claro, como a gente falou aqui, pode ser que um jogo ou outro, né, no início do campeonato, o Bahia utilize ali o seu time principal para poder usar o baiano como uma espécie de amistoso, de intertemporada, de pré-temporada, perdão. Ok. A gente pode botar ali num jogo, no outro jogo, né, para poder botar esses caras para ganhar cancha antes de começar o Campeonato Brasileiro. Mas em 2026, velho, se a gente quiser galgar coisas maiores, não dá para disputar mais Baiano com o time titular. E aí, cabe ao torcedor também uma mudança de mentalidade em relação a essa problemática. Porque se a gente começar o Campeonato Baiano mal, perdendo, né, não conseguindo bons resultados, ou a gente, sei lá, chegar na semifinal, mas perder, ou chegar na eventual final e não ser campeão, isso não pode virar fator de crise. Então, cabe ao torcedor também uma reflexão em relação ao que é que o torcedor quer. Porque o mesmo torcedor que pede para o Bahia deixar de ser medíocre, deixar de disputar apenas Baiano e Nordeste como campeonatos que são campeonatos, enfim, que de alguma maneira não valem muita coisa e tal, é o mesmo torcedor que, se não ganhar, ou se o Bahia escantear um campeonato como esse, vai criticar. Né? Então, cabe ao torcedor também, acredite, Vini, acredite, irmão, fator de crise com sub-20. Você não conhece a torcida que você tem, não? Acredite, irmão. A gente já sabe como é que funciona. Né? No início do ano, no início desse ano, o Bahia fez 3 jogos com o time sub-20. Né? E eu lembro exatamente os comentários que a gente lia aqui nos pós-jogos, porque o Bahia começou o campeonato sem conseguir vencer nenhuma partida. Os 3 primeiros jogos do Baiano desse ano, com o time sub-20, o Bahia não venceu. Leiro, e eu lembro dos comentários. Na reta final do Baiano, quando o Bahia ficou atrás do Vitória, por conta disso, teve que jogar a partida final lá. O que a gente mais via de comentário era isso tudo porque botou o sub-20 no início do campeonato. Pois é. Né? Pois é. Assim, não dá, velho. Você tem que, de fato, tomar uma decisão. Eu acho que a decisão mais correta, né, mais racional a ser tomada, e falo isso com profundo pesar, de verdade. Eu gosto do Campeonato Baiano, da tradição do Campeonato Baiano, da gente ter a oportunidade de ir ao interior do estado, o Bahia que quer tanto, né, voltar a ser majoritário no interior do estado, né, combater aí sobretudo a presença dos times do sul-sudeste, né, do sudeste no interior do estado, né, concorrer com eles ali. A gente sabe que culturalmente são muito fortes. O Campeonato Baiano seria uma excelente ferramenta para isso, mas você não tem como fazer isso. Não tem, com esse calendário, você não tem como fazer. E ainda mais, né? O fator crise, ele também pesa do outro lado. Porque se por acaso o Bahia tropeçar, vou bater na madeira aqui, tanto no início do Campeonato Brasileiro, quanto nas fases de pré-libertadores, você vai ter também assim, a crise potencializada. Né? Qualquer tropeço que o Bahia tiver, né, ou que o Bahia não passe sem sustos, né, isso pode ser um fator de crise, velho. Fator de pressão, né? E o Bahia, a única coisa que eu peço a tudo isso no Bahia é que o Bahia seja muito claro com o que quer fazer.
com a torcida. E acho que aí é uma coisa do time, do clube, né, da SAF, se posicionar. Os dirigentes se posicionarem. Decidimos disputar majoritariamente, assim, não vamos jogar semifinais com os sub-20, vamos jogar com os profissionais e vamos assumir esse risco. Mas fale antes. Se falar antes, eu acho que tem a chance, inclusive, de minimizar qualquer tipo de pressão que sofra por parte da torcida e também dos críticos. Isso é importante. Eu acho que essa comunicação de maneira mais explícita, né, pode ajudar nesse entendimento. Porque, de fato, o torcedor, e aí também faço o advogado do diabo de mim mesmo, né? O torcedor, de uma maneira geral, ele não tem obrigação de fazer esse tipo de análise que a gente faz. A gente faz essa análise porque é o nosso trabalho fazer, né? Mas o torcedor que só quer ver bola na rede, que só quer ver o time dele ganhar, o torcedor não tem a obrigação de fazer essa análise, né? Então, ao mesmo tempo que o torcedor ele tem que fazer uma reflexão sobre essa situação, mas ele não tem essa obrigação, né? Eu estou trazendo isso aqui como algo que vai ajudar o torcedor a entender melhor o processo. Mas o torcedor não tem essa obrigação. Então, cabe ao Bahia se posicionar, sim, de maneira mais direta, né? A diretoria tem que se pronunciar nesse sentido, sim, né? Porque senão vai vir o que a gente já viu. Aquela questão de início de campeonato baiano, o time sub-20 é pessoal, é esse Juan Pablo que vale 1 bilhão, é esse Thiago que é jogador profissional, tem que fazer Enem, né? E aí o Thiago que tinha que fazer Enem em janeiro de 2025 é vendido por por mais de 30 milhões, né? Em dezembro de 2025. Então, velho, não vai ser fácil. A temporada de 2026 do Bahia, já adianto, vai ser a temporada mais desafiadora em todos os aspectos até então da era SAF, né? E o torcedor precisa entender isso, tá? O Bahia precisa também fazer o seu papel, como o Lula falou, a galera aqui no chat concordou, o Bahia precisa se posicionar institucionalmente, né? Faz um Bahia Cash com o Cadu Santoro, faz uma coletiva com o Cadu Santoro ali com o Aguirre, né? O Raul Aguirre, para poder a gente fazer algumas perguntas ali de final de ano, né? Faz uma conferência de imprensa ali, uma coletiva, melhor dizendo, de imprensa, para poder a gente fazer algumas perguntas e elucidar algumas dúvidas, né? Alguma coisa precisa ser feita. Eu concordo com o Lula. Nesse aspecto aí, o Bahia precisa se comunicar melhor, né? Porque o torcedor, ele cria, às vezes, expectativas porque ele está desinformado. Quando você está desinformado, você não tem ali um parâmetro do que vai acontecer, você cria expectativas, né, ou mais baixas ou mais altas, porque você não tem referência. Se você tem uma referência, você vai ali mais guiado, né, dentro do seu pensamento. Mas se você não tem referência do que vai acontecer, aí o torcedor ele pode criar expectativa ou para cima ou para baixo. E normalmente é para cima, né? Porque, obviamente, a gente está num processo de SAF com um grupo que tem muito dinheiro, e aí o torcedor que, querendo ou não está acompanhando ali 100% de perto os bastidores, os pormenores, questão financeira e tudo mais, o torcedor acha que a gente virou o Manchester City, literalmente, né? Quando não é isso. Né? Quando não é isso. Quer completar algo ainda, Luiz Teles, sobre tabela do Campeonato Brasileiro, tabela de Campeonato Baiano, enfim, problemáticas que envolvem calendário, ou está contemplado aí? Rapaz, eu espero que algum tipo de solução seja feita. Eu acho que né, o Bahia talvez tenha que procurar aí né, sei lá, uma negociação em que possa, de fato, deixar à parte, por exemplo, os jogos do Campeonato Baiano para recuperar os jogos do Brasileiro em meio de semana, né, e não ficar tão atrás no Campeonato Brasileiro. Acho que ficar atrás no Campeonato Brasileiro em número de jogos é um prejuízo moral até, assim, sobretudo, né, assim, um potencial prejuízo moral para o clube muito grande, né, assim, você precisa de alguma maneira tentar ajustar isso sem apertar demais teu calendário. Acho que é um desafio que o Bahia tem junto à CBF e junto à própria FBF, de, por exemplo, conseguir marcar para o mesmo dia ou mesma data, ou datas similares ali, um dia perto do outro, um jogo do Brasileiro e um jogo do Baiano, no qual o jogo do Baiano o Bahia joga com o Sub-20 e o jogo do Brasileiro o Bahia joga com sua equipe profissional. Eu, apesar de achar que, obviamente, uma coisa é sub-20 e outra coisa é profissional, que o buraco é mais embaixo, mas eu acho que o Bahia vem mais forte, mesmo com o time sub-20 esse ano. Eu vejo o Bahia e os jogadores do sub-20 do Bahia mais preparados e com mais condição, né, com mais rodagem, experiência, com mais tudo,
para poder dar uma resposta, né, no início da temporada. Eu acho que o Bahia vai conseguir ganhar pela primeira vez uma partida com o time sub-20 do Campeonato Baiano, que isso ainda não aconteceu. Nunca venceu, né? Empatou 2 no ano passado. Acho que perdeu 2 e empatou 2, se eu não estou enganado. Ano passado perdeu 1 e empatou 2, eu acho. E no ano retrasado perdeu 2 e empatou 1, se eu não me engano. Acho que foi isso. Acho que foi isso. Mas de fato nunca venceu. Né? O quadrado mágico do Sub-20 aí, Furquim, Del, Juan Pablo e Roger. É bem isso, possível. Tá? A gente tem um potencial do Sub-20 bem grande, sobretudo ofensivo. Né? Bem grande mesmo. E defensivamente o time também tá. Porra, você tem Sidney, você tem Luiz Gustavo, Zé Guilherme. Cara, você tem um bom time para ser montado dentro do Sub-20, né? E ofensivamente você já falou esses 4, mas ainda tem David Martins, né? A gente tem um potencial grande de fato emplacar uma campanha digna, né? E dar cancha a esses atletas também, outra coisa importante, né? Tentar pelo menos vencer os 2 jogos em casa, de repente, do início, né? Ganhar do Jequié e ganhar do, se não me engano, acho que Barcelona de Ilhéus. Posso dar uma olhada aqui agora para poder confirmar. Só vou colocar assim, eu seria bem radical mesmo, tá? Em relação a esse campeonato baiano. Eu sequer seria Rogério Ceni o treinador. Sequer seria Rogério Ceni o treinador para mim. Galícia. Galícia, o jogo que eu citei. Porque os 3 primeiros jogos que a gente vai jogar com o time sub-20, que está confirmado, provavelmente vai ser isso. É Jequié em casa, Bahia de Feira fora e Galícia em casa. São os 3 primeiros jogos. Lembrando que existe uma possibilidade grande de jogadores que estão se recuperando de lesão também serem utilizados nesses primeiros jogos. Sanabria, Michel Araújo, David Duarte, enfim. Existe uma grande possibilidade. É possível que usem esses jogos, vão se apresentar mais cedo, inclusive alguns desses atletas, que possam ser utilizados também. Mas, de fato, eu seria bem radical, velho. Bem radical, deixaria ele muito claro, eu vou jogar essa partida para fazer um esquente dos meus atletas para a estreia do Brasileiro, e não levaria sequer Rogério Ceni para o banco de reservas, para o banco como treinador para essas partidas. Teria uma equipe de fato treinada por um outro. Teoricamente seria Galbis, né? Teoricamente seria Galbis, exatamente. Teoricamente cara, seria Galbis. E é uma infelicidade, tá? Eu acho triste, mas é o que é necessário ser feito aí, dado o calendário que o Bahia tem. É isso. Um abraço para Ediaça Oficial. Leirão, Tele, gente, gostaria de parabenizar o canal pelo belo ano de vocês no quesito informação. Prêmio top do ano a você, meu amigo, e ao café. Melhores do ano, iBash, Grammy, Oscar é pouco a vocês. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, viu? Um abraço para você. Meu velho. Maurício, basta só o Sub-20 perder do Galícia por causa de estar armado. Pois é, a gente já sabe como é que funciona. Igor Souza, a torcida vai até para a Fonte Nova com um pensamento mais tranquilo. A diretoria também colabora para a parte da torcida virar cliente. São omissos demais. Não conversam com o torcedor. Essa comunicação pode ser melhor e pode ser mais clara. Concordo com você. Eu acho que cabe o torcedor também, às vezes, buscar... porque, assim, o Bahia Cast, já falei sobre isso aqui, algumas pessoas não entendem os produtos de comunicação do Bahia como uma comunicação real. E aquilo ali é uma comunicação real. É uma comunicação institucional. Né? Se você for lá no Bahia Cast do Raul Aguirre, você vai entender muita coisa que às vezes é questionada aqui pra gente, mas basta você assistir ali o programa de 1h30, de 2 horas com o Raul Aguirre, que você vai entender. Porque Raul Aguirre, ele evidentemente, um cara que vivencia ali o processo. Ele é o CEO do clube, né? Ele sabe exatamente quais são as situações ali. Então, vai lá, velho. Eu recomendo você assistir os Bahia Cast, assim, com o jogador, enfim, aí vai de cada um, porque aí é uma coisa mais bola e campo, carreira e tal. Mas esses mais institucionais, tem 2 que eu acho que você não pode perder, assim, que eu recomendo muito. O Raul Aguirre, né, que já saiu, e o do Marcelo Teixeira, se eu não estou enganado, que é o da base. Que é um projeto é o futuro do clube. Né? E eles trazem ali uma boa parte do projeto do futuro do clube. Então é importante que a gente tenha esse entendimento também que ali é uma comunicação institucional. Agora, concordo com o que nosso amigo aqui disse. Precisa melhorar, pode melhorar, deve melhorar, né? E acho que, inclusive, que para 2026 o Bahia deveria começar com um posicionamento institucional abordando essa questão. Olha, vamos jogar o Baiano com o Sub-20. Então, olha, vamos jogar o Baiano com o Sub-20, porém,
tais e tais jogos, o nosso planejamento, a gente deve jogar com o time titular para poder dar rodagem e tal. Beleza, agora comunica com o torcedor, né? Para o torcedor ficar mais dentro do processo, porque às vezes a crítica, a vaia exacerbada, ela também vem porque o cara tá desinformado. E aí o cara às vezes vai esperando uma coisa, vem outra, o time não performa da maneira que se não vai acontecer. Uma vez eu falei uma crítica aqui, né, que aconteceu na Fonte de um cara que tá do meu lado, Caulinho não tava nem em campo. Aí o cara tava, esse Caulinho é uma merda, não sei o quê. O cara não sabia nem que o Caulinho não tava jogando, porque o Caulinho tava no banco, sentado. O Caulinho entrou em campo nesse jogo. Aí o cara tava, esse Caulinho é uma merda, não joga nada, perde todas as bolas. Eu olhei pra ele e falei, irmão, Caulinho não tá nem em campo. Aí ele tomou aquele susto assim, como é que não tá em campo? Eu falei, pois é, Caulinho não tá em campo, Caulinho tá no banco. Você tá criticando um cara que não tá nem em campo. Aí ele tomou aquele susto, né? Por quê? Porque na cabeça dele, Caulinho tava jogando, ele tava desinformado e ele tava criticando um jogador que nem em campo tava. Pois é, nem aparecia em campo. Mensagem aqui do Luiz Amorim com a sugestão aí só. João Paulo, Marcos Vitor, Fred, Luiz Gustavo e Borducci. Ou Zé Guilherme, né? Eu prefiro o Zé Guilherme. Borducci pra mim, ó. Sidney, David Martins, aí ainda tem Jota aí nesse bolo que não tá. Roger, Cauê Furquim, Juan Pablo e Del. RB, na verdade, ele seria, acho que Juan Pablo. Juan Pablo, RP. Né? E, de fato, né? Um time forte, ofensivamente, né? É um time forte, velho. É um time forte. Eu acho que Furquim deve ir pra Copinha. Eu acho. Porque ele chegou agora e tal. Eu acho que o Bahia não vai botar Furquim no Campeonato Baiano. Eu acho que o Bahia vai segurar Juan Pablo e Del aqui e vai mandar com o Furquim pra Copinha. Eu acho. Eu acho. Pode ser, mas eu não acho, não. Acho que ele já tá em outro estágio já. Eu acredito, assim, já está num outro estágio. E assim, o Bahia não precisa da Copinha como vitrine para Furquim, né? Se precisasse, né? Outra coisa, né? Bahia tem que usar a Copinha hoje para fazer. É figurativo o Bahia. Não dá para o Bahia disputar o Campeonato Baiano com o melhor possível sub-20 e deixar jogadores de fora em detrimento de um campeonato que não vale nada. A Copinha, a real da Copinha, aquela é uma vitrine. Só que o Bahia não precisa mais hoje da vitrine que é a Copinha. Não precisa mais. Né? E aí, por mim, a Copinha fica de lado. É isso. O Metaleiro falou que a vitrine do Bahia hoje é o estadual. Exato. Pois é.